Bem-vindos ao canal Novas Histórias de Reddit. Aqui você recebe sempre as melhores histórias de Reddit, e a história de Reddit de hoje foi enviada pelo nosso seguidor Rafael Corintiano Triste. Então já deixa seu like e se inscreva no canal para poder receber nossos novos vídeos sobre histórias de Reddit. E vamos à história de hoje. Fui expulso de casa por causa da minha amiga. Olá, a minha história começa em 2018, e eu estava passando por uma fase difícil e estava pensando até mesmo em me arrobatar no final daquele ano, isso porque eu estava literalmente sozinho. Eu não tinha amigos e não falava com a minha família, mas tudo mudou quando conheci a Beatriz, nome fictício. Ela era gentil e pela primeira vez na minha vida eu me abri com alguém e ela apenas me ouviu sem me julgar. Naquele mesmo ano viramos bons amigos, e até chegar o próximo ano, em 2019, tudo mudou. Em 2019 ela começou a fazer cursos e fez novos amigos, ainda assim mantivemos o contato, mas algo nela estava diferente. De doce e gentil, ela tinha se tornado uma pessoa raivosa e ignorante ao ponto de ser racista com alguns de nossos amigos. Naquele mesmo ano ela começou a namorar, e o namorado dela traiu ela com um amigo do curso dela, sim, um amigo, e depois disso ela começou a gostar de mim e até me mandava nudes, mas eu disse a ela para parar, pois ela estava fazendo isso porque estava brava com o ex-namorado. No final daquele ano nós resolvemos nossos problemas e paramos de brigar, e eu descobri uma coisa: esse tempo todo eu gostava dela, porém eu nunca soube o porquê, pois nunca havia me apaixonado por ninguém antes, e achava que ia morrer antes dos 20, então eu não buscava namorar ninguém, mesmo já tendo 15 anos. No início de 2020, eu pedi ela em namoro, ela disse que não queria, e estava chocada porque eu nunca demonstrei gostar dela no sentido amoroso. Ela me disse que se eu demonstrasse que gostava dela, ela repensaria, mas eu não liguei porque estava muito chateado, e depois de um tempo, comecei a beber e às vezes mandava mensagem para ela. A gente discutia e ela afirmava que eu era irresponsável bebendo daquele jeito. Isso durou até uma semana antes da pandemia. Estava em call com um amigo mútuo nosso da escola, e um amigo virtual, e os dois estavam mexendo no Instagram e encontram a conta da mãe dela, e me disseram que tinha um cachorro engraçado. Eu pedi para que eles tirassem print e me mandassem, mas eles mandaram o Instagram todo da mãe da Beatriz, e no dia seguinte, numa segunda, eu falei com ela e comentei sobre o cachorro dela, o OBS. Eu fiz uma figurinha do cachorro dela e uso até hoje, pois ela deixou na época. Ela ficou brava e pediu para olhar meu celular, e ela achou todas as prints. Eu disse a ela que só queria do cachorro e que não apaguei o resto por pura e espontânea preguiça. A gente discutiu mais no dia seguinte. Na terça, ela veio falar comigo e disse que estava tudo bem. Eu pedi desculpas a ela e assim seguiu até o horário da saída. Quando eu havia acabado de sair da escola, escutei alguém chamando pelo meu nome. Eram dois amigos do curso dela. Ambos eram maiores de idade, e eu tinha 16 na época. Um deles começou a falar comigo calmamente, e o outro estava me ameaçando. Assim que ele terminou de dizer que ia me bater, eu fui para cima dele, e o outro se aproveitou e tentou me agarrar para o outro bater. Depois que separam, eu estava bem e o cara que tinha me ameaçado estava com medo. Nenhum deles tinha brigado na vida. Eu fui até minha casa mas escutei eles me chamando novamente. Eu apareci e eles me disseram que não queriam brigar. O que estava me ameaçando estava de cabeça baixa e calado, e o outro estava quase chorando, mesmo que eu não tivesse tocado nele. A Beatriz também estava lá, e também de cabeça baixa, e eles me ameaçaram de fazer uma denúncia falsa, caso eu fizesse alguma coisa contra eles, e que eu deveria me virar para provar que era mentira, e foram embora logo em sequência. Eu estava chateado e com muita raiva ao ponto de sentir pontadas no coração, e eu não falei com ela naquela semana, mesmo eu escutando ela falando sobre mim pelas minhas costas. Na semana seguinte, a pandemia havia se iniciado, e eu estava sozinho, e não falava com ninguém da minha família, e só tive uma conversa cara a cara depois de 7 meses de pandemia, quando eu furei a mesma. Nesse ponto, eu estava fumando 5 maços de cigarro por dia, e bebia muito. Meu avô havia morrido também, e eu estava muito deprimido. Eu tentei cometer esse suicídio uma vez à base de remédios, porém vomitei. Neste ponto, eu sentia tanto saudades quanto raiva da Beatriz, mas eu segurei as pontas pois as aulas voltariam no ano seguinte. Em 2021,
Aqui eu já tinha 17 anos e aguardava ansiosamente a volta às aulas, mas neste ponto eu já tinha meu vício em cigarro, estava bem magro, eu parei de me alimentar adequadamente, até hoje continuo assim. Assim que voltaram às aulas, todas as salas de aula estavam divididas, metade ia em uma semana e outra metade ia em outra, e eu e a Beatriz caímos em grupos opostos, mas ainda assim, fui na semana do outro grupo, eu fui ansiosamente, mas não foi como pensei, por mais que eu estivesse com saudades. Eu estava com medo, e não sabia o porquê. A Beatriz tentou falar comigo, porém, eu não havia percebido, eu apenas estava tremendo de medo, em minha carteira, apenas olhando para a frente, pois tinha muito medo de olhar diretamente para ela. A sensação que eu tinha era que eu ia ser atacado a qualquer momento, mas depois de algumas semanas, eu e a Beatriz voltamos a ser amigos, e eu descobri que ela tinha se tornado uma pessoa ainda mais mimada e manipuladora, e que xingava nosso grupo de amigos pelas costas. Por exemplo, ela chamou um dos nossos amigos que era negro de preto fudido porque ela tinha achado que ele estava zoando ela de gorda. Ele disse para mim que se lembra até hoje disso, mas ainda assim, eu achava que ela iria mudar. Eu tive uma conversa séria com ela, e que estava preocupado porque caso a gente deixasse de ser amigos, provavelmente viraria algo judicial, e ela me disse que voltaria a falar com nossos amigos para que ficassem ao lado dela, e sim, ela planejava parar de falar com a gente, mas ainda assim, relevei. Em 2022. No início daquele ano, ela havia me bloqueado, e me disse que ia me processar após uma discussão, então comprei vários chips, na tentativa de falar com ela. Também dizia a ela que eu iria tomar antidepressivos, mas ela apenas me bloqueava, e que era para eu me virar, mesmo reconhecendo que ela foi tóxica, e que era o principal motivo de eu estar depressivo. Então tive uma decisão estúpida, eu tentei esse suicídio mais uma vez na casa de um primo. Eu já estava tendo muitas crises de ansiedade, e assim que meu primo saiu de casa para ir trabalhar, eu estava conversando com um amigo, ele contou a Beatriz para que ela falasse comigo, para que eu desistisse daquilo, mas ela disse para ele que eu tinha de me mesmo, e isso foi o gatilho, onde eu comecei a tomar todos os remédios, mas escapei desta, após vomitar logo após ingeri-los. Depois deste dia tentei me comunicar com a mãe dela sobre tudo. Depois de uma semana, os pais da Beatriz apareceram em minha casa mas não falaram comigo e sim com a minha mãe, e a Beatriz havia inventado mentiras. Eu escutei de longe, mas acreditava que era do meu irmão que estavam falando, pois uma das mentiras que ele havia inventado era de que nosso grupo de amigos fazia bullying com ela. Depois que eles foram embora, eu e minha mãe discutimos e os dias seguintes foram terríveis, ao ponto de numa dessas discussões, ela me expulsar de casa. Dormi na rua, mas depois de um tempo, fui à casa da minha avó, e fiquei lá de favor, mas após um mês, meus pais pediram para eu voltar para casa, pois meu irmão estava pedindo muito a minha volta. Nós começamos a discutir muito menos após isso, mas ainda assim, chegamos ao consenso que eu deveria sair de casa logo, e eu estou esperando a minha reservista sair, pois está atrasada há mais de um ano. Eu tentei falar com Beatriz após isso perguntado se ela poderia me ajudar, já que ela tinha feito um estrago na minha cabeça. Ela me bloqueou e disse que havia feito um boletim de ocorrência contra mim, faltando uma semana pro ano novo. Desde então, não tivemos mais nenhum contato. Minha conclusão. Estou publicando isso para desabafar. Eu tomei coragem de marcar um psicólogo. Nós moramos no mesmo bairro, e eu vivo com medo de sair de casa, pois ela disse que iria fazer um escândalo ao ponto de eu ser preso, caso ela me visse no mesmo ambiente que ela. Prometo dar atualizações caso ocorra algo. E sim, antes que me perguntem, eu reconheço que não sou nenhum anjo nessa história e que é errado ser dependente emocional de alguém. A nossa amizade teve muito vai e volta e foi por isso que continuei indo atrás dela, mas é isso, até a próxima atualização do caso. Agora essa história merece seu comentário, então compartilhe com a gente a sua opinião, deixe seu like e se possível se inscreva no canal, assim você está ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas, e até o próximo vídeo sobre história de Reddit.